Clientes de uma agência de viagens de Maceió denunciam que foram vítimas de um golpe. Pelo menos 4 grupos, somando quase 300 pessoas, pagaram, gente, pacotes de viagens que não irão acontecer. Imagina o desespero. Passou o ano todo pagando. Férias, vou viajar. Só que não. A Maria Maciel conta os detalhes dessa história de sonho que virou o quê? Uma dor de cabeça, um pesadelo. Mostra aí. A Poliana comprou um pacote de viagem para conhecer a Argentina em outubro deste ano, mas ela não chegou a embarcar. A agência de turismo cancelou a viagem faltando uma semana. Ele disse que a viagem ia ser remarcada para o dia 17 de outubro. Eu comecei a desconfiar, porque como eu já viajei antes com outras companhias de viagem, eu percebi que tinha alguma coisa de errado. Porque até aquele momento, já na véspera da viagem, ele não tinha dito nenhum voo, nenhum hotel, nem onde a gente ia ficar, nem os passeios que ia fazer, nada do tipo. Ele não passou itinerário nenhum da viagem. Pela viagem, Poliana pagou R$ 4.000, dividido em 8 vezes no cartão de crédito. Toda a negociação foi feita pelo WhatsApp. Ele ligou muito ansioso, dizendo que só tinha 2 vagas e que eu teria que fazer o pagamento rapidamente. E que se eu não fizesse o pagamento rapidamente, eu iria ter a vaga da viagem. Então, como ele falou tanto, insistentemente, eu acreditei ali naquele momento. Eu estava no trabalho, eu pedi para ele aguardar. Aí, nesse momento, eu acabei dando uma paradinha no trabalho e fazendo o pagamento via link pelo WhatsApp. Quando percebeu que tinha sido lesada, a Poliana fez o boletim de ocorrência e pediu o dinheiro de volta. Ela chegou a fazer um acordo extrajudicial com o dono da agência, que não cumpriu o combinado. Ele fez o pagamento da primeira parcela, mas só que eu tive que usar do mesmo artifício que ele usou comigo. Liguei várias e várias vezes para ele, aí ele fez o pagamento da primeira parcela. O funcionário público Pimentel também foi uma das vítimas. Ele já estava com as malas prontas quando foi avisado na véspera que a viagem para a Argentina não iria acontecer. Ele simplesmente disse a mim, ele explicou que não tinha número suficiente para que ele nos embarcasse e viajasse à cidade de Buenos Aires, informando também que desta feita ele levaria prejuízo. Pimentel já tinha feito outras viagens com a empresa sem nenhum problema. Só depois descobriu que dezenas de pessoas já tinham sido enganadas. Um outro grupo já havia sido lesado por ele. E o que faltava em nós era essa troca de informações. Então, como não houve uma troca de informações e nós não tínhamos ciência de que outros grupos já haviam sido lesados e haviam ficado no anonimato, aí nós não desconfiamos. Tudo que o grupo quer agora é o ressarcimento do prejuízo. É tudo quanto nós queremos, é que Carlos assuma e cumpra com o seu dever de devolver aquilo que até o momento ele está usurpando de cada um de nós. A Poliana disse que aprendeu uma lição e faz um alerta para ninguém cair nesse golpe. Primeiro, faça um contrato. Segundo, veja se a empresa está regular. Terceiro, procure ouvir de outras pessoas também, se já viajou por aquela companhia, se aquela companhia já teve algum tipo de desistência, porque foi depois que a gente foi conversando com as outras pessoas que descobriu que ele já tinha remarcado algumas outras viagens. Poxa, gente, que sacanagem, né? Você passa a vida toda trabalhando o ano inteiro na correria, compra o pacote, divide, paga e acontece na hora H da viagem uma coisa dessa, um dia antes, saber não vai poder viajar. Bom, a nossa produção está tentando falar com os responsáveis pela agência, tá? Até agora não tivemos respostas nenhuma. A gente reforça que o espaço está aberto para todos os esclarecimentos, para essa turma que pagou e que o senhor não embarcou. Isso é muito grave. Olha, e a pergunta que fica diante de uma situação dessa é a seguinte: é possível recuperar esse tipo de prejuízo? A repórter Maria Maciel está de volta ao vivo com a gente para trazer orientações
a nós, né, consumidores. Infelizmente, a gente pode cair nesse golpe, a gente nunca sabe, porque Maria precisa ter muito cuidado, muito mesmo, antes de contratar qualquer serviço de viagem. Semana passada a gente falava de buffet, essa semana agora a gente fala de viagens. O negócio tá solto mesmo, né? Que cuidados a gente deve ter, Maricota? Conta pra gente aí. Pois é, Douglas, né? Existem alguns caminhos aí para os consumidores, né? Agora, vale a gente dizer, eu queria citar só algo que a entrevistada disse, a Poliana, que ela disse que ficou muito constrangida com a atitude dela mesmo, de ter caído nesse golpe, mas ela não precisa se sentir assim, porque muitas pessoas também passam pela mesma situação. Por quê? Porque a gente está falando não só de um produto, né? A gente está falando de um sonho. O sonho dela de viajar, de conhecer um outro país. Então, muitas vezes, isso leva muita gente ao erro. Agora, o que fazer, né? Depois que aconteceu, aqui do meu lado está a defensora pública Norma Negrão, para dar algumas orientações, né? Afinal de contas, o que já foi, já perdeu. Existe essa possibilidade de conseguir reaver esse dinheiro? Porque aquele prejuízo, aquela frustração já aconteceu, mas o dinheiro é possível recuperar? Boa tarde. Olá, boa tarde. Então, como houve uma oferta, né, de um produto, um serviço dentro do mercado de consumo, é preciso que essas pessoas imediatamente, ou elas registrem um boletim de ocorrência, ou já busquem, né, judicialmente o ressarcimento desse valor. Porque o que é que vai socorrer? É o patrimônio dessa empresa. É o patrimônio dessa empresa ou, em um segundo momento, quando o que a justiça vai chamar de desconsideração da personalidade jurídica, poder ir atrás dos bens dos donos dessa empresa. Porque o que responde pela dívida é o patrimônio dessas pessoas. E se perceber, né, com a investigação, que essas pessoas, esses fornecedores, eles agiram com dolo, ou seja, colocar um produto no mercado sabendo que não iam cumprir com aquele objetivo, né, executar aquele serviço, eles podem ser, sim, caracterizados como estelionatários e responder criminalmente. Então, o que a gente pede? Para que essas pessoas imediatamente formalizem um boletim de ocorrência e ingressem já judicialmente pedindo a restituição desse valor. E mais, não é só o valor puro e simples, porque como você muito bem falou, além desse valor corrigido, né, monetariamente, a gente tem o prejuízo emocional. Muitas pessoas, elas programam suas férias, elas sonham, elas compram outras coisas para essa viagem, então há todo um prejuízo, não só material, né, com a compra da passagem, com a compra das coisas para levar para essa viagem, mas o prejuízo emocional. E tudo isso deve ser ressarcido. Só chama a atenção que preciso judicializar para que os bens desta empresa, se é que os tem, respondam por estas dívidas. E agora esse grupo, né, a cada vez que é feita uma denúncia, vão aparecendo outras pessoas. E isso também fortalece, né, o fato de que se não foram 5, se foram 10, 20, né, realmente pode configurar esse crime de estelionato. Exatamente, porque um vai servir de prova para o outro, né? Todo esse grupo vai mostrar esse prejuízo e muitas vezes mostrar que essa empresa pode ter sido aberta justamente para causar um dano às pessoas. E a gente não pode aceitar que uma pessoa abra uma empresa para causar prejuízo a outra no mercado de consumo. Então, é necessário que essas pessoas ingressem judicialmente, né, formem o boletim de ocorrência, porque precisa haver uma investigação criminal, né, para saber se houve um estelionato aí, e buscar o ressarcimento judicialmente. E cada uma individual, porque cada uma tem o seu montante e a sua... São situações diferentes, entendeu? Obrigada pelas informações. Esse é o caminho, né? Uma vez que o prejuízo já aconteceu, e fica aquela recomendação, aquele alerta, né? O cuidado de sempre pedir um contrato, verificar se a empresa é idônea, enfim, fuçar o que for para poder se garantir o seu direito e evitar cair nesse tipo de golpe. É com você, Douglas.